Jesus, abençoa essa nossa reunião, abençoa todas as palavras que vão sair da minha boca, que vão sair da boca do Nathalie, que vão sair da boca do Henrique, que sejam para frutificar o reino, que seja para mostrar Jesus de uma maneira atraente, porque quem conhece a palavra sabe que é impossível não se apaixonar pela vida de Jesus, o que ele ensina para a gente. Obrigado, meu Deus, por essa palavra que nos alimenta, que nos sustenta, que dá um norte para a gente em momentos de incerteza. Obrigado por a gente poder descansar nessa palavra, dela esclarecer questões e dúvidas que a gente possa ter ao longo da nossa vida terrena. Obrigado, meu Deus, por esse projeto que tem frutificado tanto na minha família, no meu trabalho, nas minhas amizades. Obrigado pela vida do Henrique, obrigado pela vida do Nathalie, obrigado por todo mundo que vai consumir esse conteúdo e vai ter uma vida transformada em Deus. Amém. Amém. Ulisses, Amém. Fala, meu sogrão. você pode ler até o 15. Tá bom. Com a Então, calma aí, explicação. vai do 5 ao 15, então? Isso. Tá, Que só para anotar aqui. Jesus mesmo explica essa parábola. Tá. Peraí que eu tenho que pegar aqui, então. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre as pedras. E quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em terra boa, cresceu e deu boa colheita, a 100 por um. Tendo dito isso, exclamou: Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Peraí, pessoal. Seus discípulos perguntaram-lhe o que significava aquela parábola. Ele disse: A vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros falo por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Esse é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem. E então vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não creiam e não sejam salvos. As que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas, ao seguirem seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida, e não amadurecem. Mas as que caíram em boa terra são os que, com coração bom e generoso, ouvem a palavra, a retêm e dão fruto com perseverança. Isso. Essa é uma parábola que Jesus explica, né? E aí dá para entender aqui. Oi? Estamos ouvindo. Então, estamos ouvindo? Tá. Aqui tem uma questão que Jesus está falando essa parábola e os discípulos perguntaram para ele o significado dela. Então, Jesus disse que tinha algumas verdades que eram ditas por ele através de parábolas que eram entendidas, que seriam entendidas por aquelas pessoas
que já estariam com o coração próprio para entender. E as outras que não estavam prontas ainda para entender, não entenderiam. Então, que ele fez essa distinção. Isso quer dizer que essa semeadura da palavra, a gente nota, a gente reconhece que algumas pessoas reconhecem e deixam entrar no coração e outras não. E isso é uma verdade. Essas pessoas que rejeitam não estão prontas ainda. Elas têm que ser trabalhadas, elas têm que viver mais um pouco, e as pessoas têm o seu tempo. O próprio apóstolo Paulo foi um tempo muito grande da vida dele, um escriba, né, um fariseu, não somente fariseu, mas ele era contrário e lutava contra o caminho, contra a doutrina de Jesus. Não somente era contra, mas fazia obras contrárias, prendendo pessoas, e consentiu na morte de Estevão. Então, e de repente, no caminho de Damasco, a luz brilhou sobre ele e ele foi iluminado, e Jesus falou com ele, ele se converteu e passou de ativo ativo a favor, de uma forma extraordinária, e os escritos, as revelações que Paulo teve são as mais profundas na Bíblia, no Novo Testamento, a respeito de Deus e da nossa salvação, de Jesus. Então, essa distinção a gente deve fazer. A gente deve ter paciência com as pessoas. A gente não pode, sim, querer que elas entendam na medida que a gente for. Nós somos os semeadores a partir imitando Jesus. Jesus é o semeador por excelência. Posso te perguntar um negócio aqui pessoalmente, Henrique, te interrompendo? Pode. Sim, pode interromper quando quiser. Eu, quando leio Paulo, eu acho que ele pega meio pesado, como se ele tivesse numa pegada assim, cara, eu desperdicei tanto tempo da minha vida, não vacila que nem eu fiz. É um pouco da pegada dele ou é impressão minha isso? A intensidade de Paulo, ela é comprovada, não é? Paulo era muito intenso, assim como ele era intenso achando que estava fazendo uma boa ação para Deus, combatendo o cristianismo, né? Ou, no caso, o caminho. Naquela época não existia, não era o cristianismo, era o caminho. Ele era um intenso e era muito inteligente, então prosseguiu com a mesma intensidade, mudou só de foco, né? E essa intensidade é que é o exemplo para nós. Agora, a pessoa que, como José, José do Egito, né? Sempre foi no caminho, sempre ao longo da vida toda dele, ele fez a vontade de Deus também intensamente, entendeu? Mas realmente a pessoa que se converte, depois de um certo tempo, ela pensa assim, por que eu não me converti? Por que eu não aceitei antes, né? Porque essa intensidade, ela às vezes me passa uma impressão que para quem não é convertido, é como se fosse um peso, né? E isso que me deixa um pouco confuso, se essa linguagem dele, às vezes não afasta algumas pessoas que falam assim, caraca, eu vou ter que abrir mão de tanta coisa. A gente que vive isso, sabe que na verdade é uma dádiva, uma liberdade, mas não tem gente que interpreta, caraca, é muito pesado viver dessa forma? É isso mesmo. Eu tô rindo não é porque você falou besteira, não, é porque você falou coisa bacana. Eu rio dos dois jeitos. Agora, justamente esse é o problema da pessoa, do terreno, do solo das pessoas. As pessoas não entendem. E aí a gente, infelizmente, a gente explica da melhor forma, com os nossos atos, né? Com a nossa vida leve e não pesada. Isso é que a gente deve mostrar. Agora, a pessoa que não entende, ela está no processo dela, ela está em algum momento assim sendo preparada o seu solo para entender melhor
a palavra, a semente, a palavra de Deus. Mas a verdade é que o Paulo dá um excelente exemplo de compromisso, seriedade, temor de Deus e levar a sério o negócio mesmo, porque ele deixou tudo para trás. Tem até uns textos aqui, um texto que eu vou ler aqui, que é o exemplo para nós. E como e ele fala, né? Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. É o padrão, né? O padrão é Jesus, a perfeição, que a gente nunca consegue. Mas ao nosso lado, na nossa vida, na nossa existência, nos nossos relacionamentos, existem pessoas que nós seguimos como exemplos. E isso é bom. Inclusive, nós podemos ser exemplos para outras pessoas. Então, mas é bom dizer que Paulo fazia tudo isso com leveza. Ele encarava tudo. Tudo posso naquele que me fortalece. Posso apanhar, posso perder tudo, posso passar necessidade, posso levar surra, posso ser apedrejado, mas eu posso fazer isso com a força de Deus naquele que me fortalece. Inclusive, posso ter um dinheiro, posso ter saúde, posso ter bons relacionamentos, que isso não vai me embaraçar, né? Como espinhos. Então é isso. Respondi? Ok. Então aqui, ó, nessa parábola, tem elementos que é o semeador, que aqui no caso Jesus não foca no semeador, que é óbvio, né? E existe essa pessoa que é Jesus e existe nós como imitadores dele também que semeamos. Deus semeou também, entregando Jesus para morrer em nosso lugar, uma semente, Jesus. E o Espírito Santo semeia também, semeia o entendimento, semeia a vida em nós. Então, é bem abrangente a quem semeia. A semente é a palavra de Deus, que é a verdade. É a verdade que liberta. Não é a letra, não é o livro, não é a palavra, está por trás. É o Espírito Santo que, através desses ensinamentos, dessas verdades, dessa história mesmo, a gente passa a entender como é que o homem foi criado, como é que o homem caiu, como é que o homem foi resgatado, que Jesus veio. Então, toda essa história da Bíblia inteira e o plano de salvação e tal, e também os nossos defeitos e os defeitos de tantas pessoas boas como Davi na Bíblia, e a Bíblia não esconde nada, é um livro aberto mesmo para as coisas de Deus e para a necessidade humana, para a pecaminosidade humana. Então, é a palavra de Deus que transforma. Ela é eficaz, é que nem uma espada. A palavra de Deus é que nem uma espada que penetra lá fundo e de dois gumes, dos dois lados, discernindo a nossa alma. A gente passa a conhecer a nossa alma, passa a discernir a nossa condição de pecador. E o solo é o coração, é o nosso coração do homem. Então, no semeador, existe a nossa participação de semear. A semente, nós não temos participação, porque ela é uma ação automática, a semente mesmo, que a gente sabe por aí, é só colocar na terra com umidade, ela germina por si só, tendo umidade, né? E aí, essa é a palavra de Deus, que é parte de Deus, o convencimento, o esclarecimento e a mensagem é de Deus, só de Deus. E nós jogamos essa semente. O fruto, o solo é o nosso coração, que recebe a semente de uma maneira intensa, inteira, ou não, ou parcial, como nós vamos ver. E o fruto é o resultado de tudo isso, o fruto, que é fruto do Espírito, é o resultado das nossas vidas após a entrada, a transformação, a nova natureza, a mudança de vida. Então, essa parábola diz respeito a esses, diz respeito e foca nos solos, né? E existe esse solo aqui, que é o solo do caminho. O solo do caminho. Naquela época, até hoje, existe o lugar de semear, existe o lugar que está preparado e existe o lugar que as pessoas usam para caminhar, para levar as produções, para andar, é o caminho, do lado do lugar que foi semeado. Em algum desses lugares também existem ervas daninhas e em alguns desses lugares
existem pedras, existem terrenos superficiais, finos. Então, de acordo com o terreno, as pessoas vão responder à palavra. Então, a palavra é de Deus, a palavra é eficaz, mas nós temos a nossa responsabilidade. O ser humano, Deus é soberano, mas o homem também responde, e o homem também participa. E aí, está dizendo aqui que o caminho é aquele mais que a palavra nem chega a penetrar, ela vai, chega no caminho, ela fica exposta. Então, uma coisa preciosa fica exposta. A pessoa que ouviu não entendeu, não aceitou, ela é muito dura de coração mesmo, ela tem muita resistência a nem pensar na palavra de Deus, a pessoa. E essas, então, é fácil dessa palavra se perder pelas aves do caminho, e o nosso inimigo de sempre, Satanás, faz com que ela se vá, porque desse jeito não houve a interação da responsabilidade da pessoa com a participação divina, porque a pessoa se blindou mesmo, não quer saber. Então pronto. Paulo era uma pessoa assim, não queria saber. E Paulo é exemplo desses 3 tipos de solos. Então, agora, esse caminho, esse solo duro, ele ainda é solo, ele ainda é potencialmente cultivável, se for trabalhado. Então, a gente ora e a gente lança a semente para todas as pessoas. A gente não sabe qual é o coração das pessoas, não sabemos. Mas depois, lá na frente, pelos frutos, é que a gente vai conhecer. Quando a pessoa não dá o fruto necessário, característico, a gente continua investindo. O semeador, ele não jogou a semente só na terra boa, ele jogou a semente assim. É como se faz mesmo, né? Vai de montão assim, e vai andando e vai jogando, e aí a semente é que cai. É a verdade. Então, essa pessoa se mostrou dura, essa pessoa foi-lhe revelado que ela ela obliterou a palavra de Deus. Então, esse testemunho dela contra é importante para ela mesma e para as pessoas que estão ao lado delas. Mas ela vai ter o momento dela. A pessoa, a semente que caiu sobre a pedra ou sobre terreno rochoso, que tem pouca profundidade, isso elas receberam, mas elas são emocionais, elas receberam, aqui está dizendo, com alegria, e elas recebem por outro motivo, porque elas são carentes, porque elas precisam de companhia na igreja, porque tem alguma pessoa que ela se interessa na pessoa, porque lá na igreja tem auxílio, tem cesta básica, tem muitas pessoas assim, que estão ligadas à igreja pelos motivos errados, não estão ligadas à igreja pelos motivos certos, que é Jesus. E então a semente, a verdade, a palavra não entrou, não germinou, nem chegou a germinar, mas sem raiz. De tão superficial é o terreno e superficial materialista é o coração dela, que tem muitas... A igreja tem muitas pessoas, e nem todas as pessoas que estão frequentando a igreja estão com os seus terrenos bons, estão convertidas realmente. Então, tem muitas pessoas que estão... Agora, a prova, é interessante dizer, mostrar que todas essas sementes nos seus lugares caídos, elas têm a sua prova, elas são demonstráveis. Isso é importante para cada pessoa e para a gente. Ou, depois, no final, eu vou falar uma coisa interessante. Agora, então, essas pessoas são superficiais. Quando vem a provação, quando vem o problema, como elas não têm raiz, como elas não têm umidade, como elas não têm base, como elas estão edificadas sobre a areia, que nós vimos anteriormente, a casa delas se vai embora.
pelas águas que passam. Aqui os exemplos de provação são muitos. Essa aqui é o sol que seca, porque não tem umidade. Ela não tem, quando falta chuva, elas deixam, elas se escandalizam, elas abandonam, porque comparado com o que elas tinham, que é nada, que é superficial na igreja, não tem vínculo com Deus, qualquer coisa abala uma pessoa que não tem vínculo, que os interesses dela saem, até a pessoa que ela estava interessada na igreja, se saiu ou se negou a comunhão com ela pode abandonar por causa disso. Ou a pessoa que não atendeu o seu pedido material que ela precisava, que negou, não pôde ajudar, também nega e também vai embora. Ou seja, essa pessoa tem pouca raiz e está na igreja por motivos errados. Por isso é que a gente tem que ser bem claro na divulgação da mensagem. A Jesus não é social, Jesus não é só social, não é só material. A consequência é que é material. A gente tem as coisas, se a gente busca o reino de Deus em primeiro lugar, as outras coisas nos serão acrescentadas, porque a pessoa, Davi falou que não viu nenhum justo mendigando o pão, porque o corpo de Cristo chega para ajudar. Então, essas são aquelas que foram na pedra. Quem caiu nos espinhos, aí está dizendo que a palavra já caiu num lugar do plantio lá, do terreno agricultável, que já tinha espinho. Então, essa pessoa já era uma pessoa integrada na sociedade, pode ser muito ocupada com as suas coisas, pode ser uma empresa muito ocupada, onde toma muito tempo dela, pode ser a riqueza, pode ser, aqui está dizendo, né, os prazeres, as riquezas e os cuidados, as preocupações, as atenções. Essa pessoa está com atenção nas coisas materiais do mundo, lícitas, não está dizendo que ela está em pecado, não. E ela, então, caem nessa dupla atenção, elas não dão atenção. A semente penetra no solo, o solo existe, mas está ocupado no seu exterior. Veja bem, o solo que caiu na pedra é um problema interno da pessoa. A pessoa não tem profundidade dela como pessoa. Agora, essa que caiu nos espinhos, o problema está no exterior, no ambiente. Então, essa pessoa tem que ter cuidado com o ambiente, tem que ter busca de dedicação de tempo ao ambiente, aos seus cuidados lícitos, e também divide o tempo com Deus, mas não se pode servir a dois senhores. Só pode existir um senhor, dando prioridade a um. Então, essa pessoa, acontece isso. E aí, essa pessoa que tem essa profundidade, que tem raiz e que começa a germinar, está dizendo que o fruto não vinga, não chega a ter fruto. Então, aqui caiu na beira do caminho, não tem fruto, porque nem germinou, nem entrou raiz. A outra que caiu nas pedras, no terreno rochoso, superficial, não criou raiz profunda, não frutificou. Essa outra quase começou a frutificar, mas o fruto, competindo o tempo dela, competindo a sua atenção, não frutifica como deveria frutificar. Então, essa aqui é a pessoa que serve a dois senhores. E essa pessoa também está sendo analisada, está sendo mostrada. Então, ela pode cuidar do seu terreno, pode arrancar os seus espinhos, pode fazer uma limpeza através da ação do Santo Espírito. Então, vocês vejam, nós vemos que existem possibilidades em cada uma. É bem verdade que a dificuldade vai diminuindo, né? Aqui tem coração duro, é mais difícil, aqui tem pedras para retirar do caminho também é mais difícil, e aqui tem espinhos superficiais, é difícil, mas é menos difícil. Aí, finalmente, aqui caiu em boa terra, essa daí é o ideal, que é um coração que aceita, que pratica a palavra, que valoriza a palavra, que se submete à vontade, que tem umidade, esse terreno, ele dá margem ao desenvolvimento da semente, que é a palavra de Deus, uma palavra de Deus, um ensinamento em nosso coração, úmido, que ele cresce,
nós obedecermos, vivermos essa palavra, assim como a semente cria e se transforma em vida, implanta no solo, junto com umidade, a gente também, com a palavra de Deus, com a salvação, com os ensinamentos, com a vontade de Deus, cria vida em nós. Nós frutificamos, nós crescemos e depois, no certo devido tempo, frutifica. Essa pessoa, então, frutifica. Desses 3 terrenos, o único que frutificou foi essa, que é a coisa normal. Quer ver uma coisa bonita aqui? Gálatas, olha só. Aqui, ó. Ó, tá dizendo aqui, ó. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Elas são fruto do coração e não de fora para dentro. E os que estão em Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Quer dizer, colocaram Deus em primeiro lugar e o Senhor em primeiro lugar. Aí tem a soberania de Deus, que nos dá o fruto do Espírito Santo, e tem a nossa responsabilidade humana, que é nós devolvermos a Deus essa ação do Santo Espírito. Agora aqui, ó, João 15, 8, 10. Olha outra coisa, João 15, 8, 10. Ó, Jesus falando, nisto é glorificado meu Pai na terra. Isso aqui é bom testemunho, que deis muito fruto. Assim vos tornareis meus discípulos. É como Paulo, que imitou Jesus e que nós imitamos a Paulo. Como o Pai me amou, que esse é fruto do amor, que é o caso da mulher pecadora, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. A nossa parte, a nossa participação de perseverar no amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Nossa participação. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. Então, a pessoa que o solo que recebeu bem é um solo trabalhado e é um solo que trabalhou. É como o homem que cavou, que teve trabalho de fazer a sua casa, cavando até chegar na rocha. Então, existe a participação nossa que temos que ter, mas quem prepara o solo, quem é o Santo Espírito, né? E quem coloca a semente é o Santo Espírito também e é Jesus. E na outra, lá em Mateus, no outro evangelho que fala sobre isso, fala sobre, nessa mesma parábola, fala que no final os que dão fruto frutificam a 100 por um, a 60 por um e a 30 por um. Então, até mesmo entre as pessoas que respeitam e que respondem a Deus, existem diferenças que não é reprovação, mas são diferenças. Então, quanto mais a gente se dedica, o que é verdade, então, é isso, quanto mais a gente se dedicar, mais fruto a gente vai dar. Amém? Amém, Henrique. Muito boa. Cara, já escrevi coisa pra caramba aqui. É que essa parábola, ela tem muita sinergia com a questão dos negócios. Primeiro, nessa tua parte final, de 1 para 100. Ou seja, a maioria vai dar errado. Pensando em negócio, a maioria vai dar. Ah, eu tenho uma boa ideia. A maioria das boas ideias vão dar errado. Essa é a realidade. A maioria das boas ideias tem um ditado muito bom, que é a melhor forma de se ter uma boa ideia é ter muitas ideias. Porque a maioria não vai dar, a maioria não vinga, a maioria não frutifica. E aí, só que frutifica 100 para 1. Então a gente tem que realmente perceber que não adianta, tive uma boa ideia. Eu sempre falo nas minhas aulas e palestras, eu falo, quem tem uma boa ideia? Um monte de gente levanta a mão. Quem aí me vale R$ 1 essa ideia?
Não, mas a minha ideia é muito boa. Mas você implementou? Você fez? Você validou a Uhum. tua ideia? E aí vem a questão da minha percepção aqui, que eu fiz o paralelo para os empreendedores e as sementes. Aí eu botei aqui que essa semente que cai no caminho é daquele que teve a ideia, mas ficou com a ideia na cabeça, nunca implementou. Uhum. A ideia na Uhum. cabeça, como você diz, não tocou o coração dele, ele não acredita de verdade naquela ideia. Se ele acreditar, ele vai Uhum. tocar. Agora, Uhum. a que nasce na pedra, quer dizer, a que cai na pedra, eu fiz aqui um paralelo para aquele empreendedor empolgado. Ele pega a ideia, ele começa, mas, cara, não está de verdade nele. O solo não é fértil. Ele Uhum. parou. Ele é empolgado, mas não é consistente. A que cai no Emocional. espinho, exatamente. A que cai no espinho, eu botei aqui como aquele empreendedor que acredita até a página 2. Porque começa a ter desafio. O negócio é difícil pra caramba. É muito. Eu vou abrir um negócio, eu vou ficar com o pé na mesa, pé para cima da mesa, tranquilão. É muito difícil. Muito difícil. Eu duvido você conversar com qualquer empreendedor que deu certo e prosperou, e ele fala: não, não, foi facinho. Não é. É Uhum. difícil pra caramba. E aí vem de novo. Não adianta a empolgação, não adianta só a consistência, tem que ter a resiliência de se perceber que obstáculo, espinho no ambiente externo vai ter um monte. O empreendedor, coitado, depende do setor, a cada 10 empresas, só duas chegam ao quinto ano de vida. A maioria Uhum. para, porque é difícil pra caramba. Então, e aí vem o último, o que cai em solo fértil. O cara que pega a ideia e ele percebe que aquilo é como se aquilo que a gente fala muito, né, do fim ou do meio. Ele tem que acreditar no fim, no propósito, no Uhum. objetivo, porque a jornada é complexa. Como você Uhum. já disse várias vezes aqui, vão ter mil tentações, vão ter mil problemas, vão ter isso, vão ter aquilo. Pô, mas ele acredita no que ele está fazendo? Ele acredita na palavra, como a gente faz aqui o paralelo para a parábola? Uhum. Aí Uhum. você trouxe muito bem, eu tinha acabado de escrever isso quando você falou. Volta na parábola anterior do cara que edifica a casa na rocha. Porque aí vai Uhum. vir um monte de desafio? Vai, mas a casa dele está bem edificada. Pensa aqui no Uhum. empreendedor a mesma forma. Ele não só teve uma ideia, ele tem uma ideia, ele realmente recebe aquilo com um propósito, ele acredita naquela ideia, e aí vai ter Uhum. desafio? Vai. Mas ele não é só empolgado, ele não é consistente, ele não é só isso tudo. Ele é resiliente e ele acredita tanto no propósito que ele vai enfrentar isso tudo e vai prosperar. E o que prospera Uhum. faz a diferença para o ambiente dos negócios, gera emprego, gera mais conexão, de repente dali ele tem uma outra ideia para ir melhorando o negócio dele. Então é aquilo que a gente vê a semente frutificar. Eu acho que Uhum. para o ambiente dos negócios paralelos, para mim, estão muito claros. Se vocês quiserem me dar mais ideias aí, podem ver. Eu estou vendo também os comentários do Uli aí no chat, muito bons. Mas pro paralelo dos negócios, eu já fui escrevendo aqui, já escrevi mais de uma página só enquanto a gente estava falando e anotando para não perder as ideias. E achei muito, muito bom. Agora, isso, completando aí, complementando, né, o que você está falando, o Manda terreno ver. bom, a gente sabe que os terrenos que são agricultáveis têm que ser mantidos, né, têm que ser limpos constantemente. Então, não é só Consta. você cuidou do terreno, Deus cuida do terreno e você fica no bem bom só dando fruto. Não, tem uma participação sua na produção, na umidade do terreno, na aceitação da palavra então, durante a pessoa que tem um bom terreno, também tem problemas e tentações, mas não são estruturais, são começos, porque ela já está preparada não são problemas internos de fraqueza ou de barreiras. Ela tem a intenção, como você falou, elas acreditam na palavra. Então, aí eu pensei aqui, eu falei aqui, elas praticam e colocam em primeiro lugar e buscam com perseverança o alimento e a palavra, como a viúva. E trabalham para encontrar na rocha e tal. Ao sinal, elas ficam sensíveis. Ao sinal de endurecimento, eles buscam humildade, nós buscamos humildade, porque quem está com terreno bom, logo se vê uma planta daninha nascendo, ou logo se pode notar uma pedra, uma rocha, um endurecimento, o solo ficou pisado, alguma coisa. Ao sinal de barreiras e impedimentos internos, que são as durezas, né, que começam, a gente é tentado, né,
pelas coisas externas, pelo ambiente. A gente busca mais oração e comunhão para a gente ficar mais sensível internamente, para a gente dar mais valor no nosso interior, para não ficar emocional, para ficar racional também. Ao sinal das tentações externas, como é o caso dos espinhos, buscamos mais sabedoria na palavra em fortalecimento da mente de Cristo. Então, essa reação nossa com entendimento para a gente rebater todas as tentações que nos vêm à mente, a gente pode rebater com lógica, com argumento, e eu não vou fazer por causa disso e disso e disso. Muito bom, adicione isso aqui, se manter atento. Não é porque frutificou que agora posso ir para a praia. Eu tenho que me manter atento para garantir a semeadura futura. Isso é muito Isso importante. é Adicione isso aqui, constante. muito verdade. Participação humana. Muito, muito, muito bom. E aí, Júlia? Tá no mudo. Baseado aí no que o Nathalie falou, eu reflito também aí, né, que as pessoas que eu vejo que estão empreendendo por causa do lucro, por causa do resultado, eu vejo que são pessoas que dificilmente vão dar resultado, porque é meio que irracional empreender, tamanha a adversidade estatística que a gente enfrenta, né? E eu relaciono isso às pessoas que elas estão buscando a palavra, estão buscando o evangelho atrás de alguma recompensa que não seja a própria presença de Deus, né? Então, Uhum. quem fica querendo fazer barganha, troca com Deus, não está vivendo o real. É assim como quem está querendo empreender por causa de lucro, por causa de resultado financeiro, eu acho que também em algum momento vai acabar ficando pelo caminho. E É. o que eu entendi aqui com base no que o Henrique falou e o que o Nathalie falou para os investimentos, né? Algumas oportunidades no mercado, elas só são percebidas por algumas pessoas. Pessoas que não estão prontas, simplesmente não veem algumas oportunidades. Então a gente tem que Uhum. estar treinando o nosso olhar, no caso da palavra, é treinando o nosso coração para ver oportunidade. Eu vejo aqui pela própria minha esposa, né? A minha esposa, ela tem uma percepção de ver o milagre, de ver o bem naquilo que algumas pessoas veem como problema, veem como maldade. Então, ela vê naquelas pessoas que estão em dificuldade um solo fértil para plantar uma semente, assim como nos Uhum. investimentos. Outra coisa que eu percebi aqui é que o solo é importante para a semente germinar, assim como a classe de ativo é relevante para o investimento multiplicar. Então, no meu caso aqui, eu vejo que na renda variável, né, nas ações, é onde a gente tem a maior capacidade de multiplicar esse investimento. Então, por mais que a gente tenha diversos solos, analisar aquele solo, estudar aquele solo, eu não sei se dá para plantar alguma coisa no deserto e frutificar lá, mas acho que a história de Abraão mostra que se a gente pegar a nossa mão abençoada e botar naquela terra amaldiçoada, a gente tem uma chance maior de fazer aquilo. Uhum. Não sei se eu estou falando alguma besteira aqui, o Henrique pode até me corrigir, né? Outra coisa que eu refleti é pessoas que buscam a Deus por motivos errados pode relacionar aí os investidores que buscam o mercado por motivos errados. O mercado é para lucrar, não é distração nem entretenimento. Eu vejo muita gente que quer buscar o mercado financeiro para se entreter, para ter uma distração, para buscar algo que talvez seja fugir de um tédio que esteja vivendo na vida pessoal. Pessoas que venderam a empresa e estão buscando nos investimentos uma outra atividade. Eu acho que pode ser até pesado eu falar isso aqui nesse contexto, mas mercado financeiro não é lugar para você fazer filantropia, não é lugar para você ter ideal, é, é para você lucrar. Pega o teu lucro e Uhum. aí com esse lucro faz o que você quiser em termos de ajudar as pessoas. Mas misturar Uhum. essas duas estações no mercado financeiro
vai aumentar a tua probabilidade de se dar mal. Então, ter clareza, distinguir o que você está fazendo é muito importante. Nem todos os investimentos vão te frutificar, mas aqueles que o fizerem multiplicarão ao ponto de compensar em larga margem aqueles que não frutificarem. Então eu vejo muitas pessoas evitando investir com medo de perder. E a única certeza que eu posso dar para qualquer pessoa que investe é que ela vai perder em algum momento. Em algum momento ela vai fracassar com aquele investimento. Mas não significa que ela vai fracassar com o todo. Então, a gente vai falar com algumas pessoas sobre a palavra, essas pessoas vão virar as costas, vai entrar por um ouvido e sair pelo outro, mas não significa que a gente não deve continuar semeando a palavra, que a gente não deve continuar falando de Deus para as pessoas. E, por último aqui, meu último comentário o solo preparado é a diligência em analisar de maneira técnica as oportunidades. Então não é só porque eu tenho que espalhar semente ao longo da minha trajetória que eu não vou preparar esse solo para aumentar a probabilidade. E aí eu reflito com algo que o Henrique me ensinou, e para quem aqui não está entendendo o contexto, o Henrique é meu sogro, né? O Henrique uma vez me ensinou sobre a atração das pessoas para a igreja, o relacionamento e deixar que o Espírito Santo faça a conversão. A gente não é capaz de converter ninguém. Então, esse processo, a gente se preocupar com esse processo, faz parte da gente também falar da palavra e plantar essa semente nesse solo fértil. Entender que a gente tem que seguir esse processo de maneira organizada, respeitar ele e entender a nossa limitação nesse processo. Porque é o Espírito Santo que faz o grande trabalho. A gente tem que preparar essa terra para que o Espírito Santo chegue ali e faça do jeito que ele entender melhor isso, né? Falei a besteira aqui, sogrão? Que é isso, rapaz? Eu levantei a mão aqui, aceito. Queridão, é isso mesmo. O, eu tenho que anotar, rapaz, que eu tenho que anotar quando vem uma ideia na minha. Ah, aconteceu isso, ó. A ideia que veio na minha cabeça, eu não guardei, ela foi embora. Olha só que coisa. Temos que guardar as ideias que nos vêm para a gente repeti-las. Agora, mas vai, mas volta. Essa, essa parte da semeadura, do que semeia, é o resultado, é um fruto também de quem recebeu a semente e frutificou. A frutificação, um dos frutos é a pessoa sair semeando também. Então, a pessoa que foi semeada passa a ser um semeador, né? E aí o ciclo se repete. Outra coisa, agora lembrei, viu como é que vai, mas volta? Ele estava falando da preparação do terreno de outras pessoas e tal, de que o Espírito Santo é que faz a obra, mas o Espírito Santo usa a gente para preparar o terreno da pessoa, dando conselho, sendo bom testemunho, mostrando como é que é, tendo paciência, tendo no relacionamento, a coisa mais importante é a gente manter o relacionamento, manter o contato. A gente não vai andar junto, não vai cooperar, não vai fazer as mesmas coisas, mas a gente vai abrir a porta sempre aberta para qualquer pessoa, e dessa forma o terreno dela estará sendo preparado pelo Espírito, usando a nossa atuação. Muito privilégio nosso de nós sermos usados por Deus para atingirmos o ser humano, cara. E é uma obra uma ajuda para o ser humano espiritual, além das materiais, né, que a gente ajuda também, mas essa obra espiritual no ser humano, ela é eterna, ela vai servir, ela vai importância eterna. Eu tenho um último texto aqui, quer ver? Hebreus. Ó, Hebreus, Paulo, né? Olha só. Ah, não, esse não é Paulo, não, é outro autor. Hebreus 12. Portanto, também nós, visto que temos, a rodear-nos
tão grande nuvem de testemunhas, pessoas que dão bom exemplo, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado. Olha os espinhos aí. Desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado, que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, ele também teve uma escolha, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, e está sentado à destra de trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. É a perseverança e o exemplo de Jesus, e isso nos vai dar força e nós seremos capazes de suportar as tentações e as provações, estando alicerçados e enraizados em amor. Muito maneiro. Bom, essa aqui frutificou bem para mim já. Essa, na verdade, foi a verdade. primeira parábola que eu conheci assim com mais profundidade, porque é a que mais se relaciona com investimentos para mim. Não, e com negócios também, mas aí o que eu acho muito legal, que eu estou fazendo sempre, quando a gente começa, eu já dou uma pré-leitura nas que a gente já viu, porque essa conexão fica muito mais evidente quando a gente retoma isso. Então, a conexão com a última foi muito mais evidente agora do que eu tinha percebido na última. Então, a gente também vai aprofundando nisso. Mas para ambiente de negócio, isso aqui também faz todo sentido, todo sentido. O que mais tem aí é o empolgado, que começa e para. Porque ele não É, acredita de verdade no objetivo dele, né? Ele não tem foco real no objetivo. Então, já escrevi pra caramba aqui. Muito bom. é. Podem dar um E sorrisão para tirar uma foto aí? vamos. Opa, valeu. É, porque a vida de um semeado, ela é, ela é prazerosa, mas ela é trabalhosa. Trabalhosa porque a gente tem que lutar contra uma série de influências internas e externas. As internas são da nossa velha natureza, que está crucificada, que cada vez ficando mais fraca, isso é um processo. Agora, os externos têm muita tentação para mudar a nossa maneira de ver as coisas, ou cair em tentação de pecados também. Então, nosso cultivo, nosso trabalho no terreno é constante, é É, perseverante. uma pergunta que eu fiquei aqui com dúvida, Henrique, é, ele não explica todas as parábolas, né? Não, Por que, não, essa foi a única. por que que essa ele explicou? Tem algum motivo? Olha, rapaz. Ainda mais que ele fala aqui que tem coisa que a gente não vê, tem coisa que a gente vê. E aí, por que que essa é Não, importante não, que a não. gente veja? Ele sempre comenta alguma coisa, né? Você vê que a da viúva que perseverou, ele comentou também. Eu vou te dever essa resposta. Vou para Talvez mim. pela obviedade, né? Tem, tem parábolas que são mais óbvias, e agora essa daqui tá. Agora, também tem um motivo aqui na adjacente, é aquilo que ele falou aqui. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ou seja, a semente vai ser recebida para quem está já preparado. E outras pessoas ainda não estão preparadas. Então, e os próprios discípulos perguntaram a ele. Então, quer dizer, essa, essa, esse fato das pessoas não estarem preparadas e precisando da iluminação do Espírito Santo é uma forma dele ter colocado aqui e explicado a parábola. Aqui na parte 9, né, os seus discípulos perguntaram o que significava aquela parábola. É,
Eu acho que isso aí já Na mostra o verdade, interesse e eles pediram. é, E aí ele dá. Quando pede, dá. é. Mas temos que ver que naquela época os discípulos tinham a presença de Jesus, as palavras de Jesus, mas não tinham o Espírito Santo ainda dentro deles para fazer eles entenderem perfeitamente. Aí, algumas vezes, eles perguntaram coisas, falta de fé que Jesus comentou, mas que depois eles foram transformados, depois da subida de Jesus e da descida do Espírito Santo no Pentecostes, 50 dias depois da sua morte, ascensão, eles foram transformados. Aí eles ficaram muito diferentes. E são ah, o fruto, né, o resultado de uma conversão pelo Espírito Santo. Mas só uma dúvida, aproveitando essa linha da dúvida do Uli. Nessa aqui, agora eu entendi que Jesus estava já pensando nas parábolas como um possível legado, pode ser visto dessa forma? É, Porque eu tinha entendido que ele usava mais para o ensinamento daquele momento. Agora eu estou vendo como uma possível semente para frutificar também no futuro, ou não? Ué, nós não estamos fazendo isso agora? É, Mas eu digo intencionalmente, talvez? poxa, toda a semente, a semente é isso aqui, ó. A semente está aqui. Isso aqui é uma semente. A palavra de Deus é uma semente enorme, que tem uma porção de coisas, né? Então, essa palavra, a revelação de Deus para o mundo, um manual, a revelação dele, a vontade dele, para o mundo, desde a época que foi concebida, escrita, o Antigo e o Novo Testamento, até o final dos tempos, para serem um legado, para serem Então já seguidos, é para a serem. construção de um legado. Quer dizer, eu Já, pensava que o legado estava ali naquele momento, claro, hum, baseando para o futuro. Mas na verdade aqui agora eu consegui perceber que já tinha, não é bem uma estratégia, mas uma estratégia de perpetuidade, digamos assim, trazendo para o ambiente aí de investimento, Essa aí onde eu estou é. pensando já nessa base da construção. Acho que agora eu comecei a perceber que talvez então a construção já tivesse sendo feita de uma forma a pensar nesse futuro, que a Essa aí, palavra não fosse Nathan, se perder em 2000 anos, por exemplo. essa é um é, fundamento bom que da gente sempre lembrar. Isso aí é armadilha, tá? Porque assim, esse tempo cronológico sequencial é coisa nossa. O tempo de É. Deus, ele vê tudo ao mesmo tempo, de maneira diferente da gente. Então ele não tem uhum, diferença de futuro, presente e passado. Ele já sabia que isso ia alimentar a gente em todos os tempos. Muito uhum. bom. E fez de propósito. A palavra é atual sempre. Ela não, É o isso. essência dela, a essência dela é atual. Agora, a maneira de procedimento, os ritos, podem ser evoluídos e mudados com o tempo, as tradições e tal, mas o essencial, ela é permanente. E é por isso que ela é tão especial e é, e é fruto divina mesmo. Por isso que a Bíblia a gente considera um livro sagrado, um livro que tem um poder espiritual nele. Não é só está dizendo a Bíblia e a letra aqui, a palavra de Deus, como ela é eficaz, como espada, e ela faz ela é eficaz, ela não volta vazia também, é outro texto que a Bíblia é. Então é um livro muito especial. Qualquer lugar, uma história de uma viuvinha aqui, ou como parábola, ou a viúva que o filho, que queria um filho de Eliseu, que aí Eliseu perguntou se ela tinha, o Geazi, que é o servo dele, falou que ela não tinha filho, aí Eliseu falou que a senhora vai ter um filho daqui a um ano, uma senhora. Aquela história lá serve para hoje, uma coisa que realmente aconteceu. Muito, muito bom. Legal. Agora eu tive mais esse insight aqui que eu não tinha percebido. E realmente é impressionante. Bom, É, Muito bem. bom, vamos aos agradecimentos. vamos. Uli, Uli, você, quando. Nathalie, você faça esse agradecimento, então, pode ser? Vamos sim. Bom, muito obrigado, meu Deus, por estar
tocando com essas palavras Sim, aos sim. nossos corações. Para mim, particularmente, tem sido muito aprendizado, tem sido muita troca, e eu vejo cada vez mais isso como uma construção de um propósito muito legal de semear o que a gente tem de ensinamento. Então, eu agradeço demais a tudo que a gente está construindo. Agradeço demais a você trazendo isso para a gente, Henrique, Uli, agradeço por estar comigo nessa ideia que eu comecei de uma forma e com certeza já estou de outra, e eu acho que isso é o grande objetivo também, né? Que a gente construa juntos jornadas transformadoras e que toque as pessoas e que a gente de alguma forma ajude nessa semeadura. Então, muito, muito obrigado por isso, e quero também pedir aqui proteção não só a gente, a todos aqui Sim, envolvidos, mas que a gente tenha também mais alicerces para ajudar a dissemear essa semente. Então, muito sim. obrigado e amém. 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 Está sendo muito bom mesmo, cara. Estou empolgado, estou edificado cada vez mais. Vamos que Amém. vamos. Valeu. Um Valeu, abração aí, gente. gente. Uli, beleza? Tudo ótimo. Deixa eu só explicar aqui um negócio aqui que eu estava refletindo. Aqui em Lucas capítulo 18, Jesus ele fala assim, ó. Reunindo os 12 ao seu redor, Jesus lhe disse: Como vocês sabem, nós estamos subindo para Jerusalém, e quando chegarmos lá, todas as profecias dos antigos profetas a respeito do Filho do Homem se cumprirão. Ele estava falando dele mesmo. É. Ele será entregue nas mãos dos gentios, para ser zombado, maltratado, cuspido, açoitado e morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitará. Ou seja, ele já estava falando que ia acontecer, mas, porém, os discípulos não entenderam nenhuma palavra do que ele dizia, porque o significado das palavras era difícil para eles entenderem. Quando se aproximaram de Jericó, um cego estava lá sentado à beira da estrada, pedindo esmola, ouviu o barulho, a multidão disseram: Jesus de Nazaré. Então ele começou: Jesus, filho, tenha misericórdia de mim. Ou seja, Jesus ele mostra algumas coisas para a gente que elas não se tornam claras agora, mas depois elas vão falar, a gente vai pensar assim, cara, é muito claro, e eu não vi. Uhum, uhum, Então, uma coisa que eu peço aqui para vocês, para todo mundo que está escutando isso aqui que eu estou falando, né? Quanto mais a gente conhecer da palavra, quanto mais a gente orar, quanto mais a gente jejuar, mais sensível a gente vai estar para ver os milagres de Deus na nossa vida. E tem uma coisa uhum. que tem batido muito nas últimas semanas em mim, que é o seguinte: quando nada acontece, é um milagre que está acontecendo. Muito aí pelo que a Sim. gente viveu aí no Rio Grande do Sul, né? Então a gente está Hum, aqui agora falando disso de maneira livre, pô, isso é um milagre. Sociedades aí não estão permitindo que isso hum, aconteça. Eu estar aqui com a minha esposa, com a minha filha, e a gente está bem, é um milagre por si só. Por mais que não tenha muita ação, não esteja uhum, multiplicando a semente 100 vezes, mas só de ter a semente na mão já é um milagre já. Então, uhum. eu fiquei com vontade de falar isso aqui para vocês. Muito E bom, muito bom. Bom, Jesus perceber mesmo que tem a falou. semente já é uma grande coisa, né? ter a semente na mão Valorizar É, a já é, já. semente. É. É, é. Ó, Jesus falou que quando ele fosse assunto aos céus, que ele ia enviar o Espírito Santo. Ele, e falou que esse Espírito Santo é o Consolador, que toma o lugar daquele que saiu e que vai fazer lembrar todas as coisas que Jesus disse. E é isso que o Espírito Santo faz. Amém. A obra de Deus é muito perfeita, né? Deixou o Espírito muito. Santo tomar o lugar de Jesus. Amém. Então tá bom, então, Abraço gente. aí, gente. Obrigado, Uli, Beleza. pela palavra final. Obrigado, gente. Valeu, valeu. Bom feriado para vocês.